Qual a dúvida, Pedro? Manda aí para a gente começar já os trabalhos aqui, para a gente trocar ideia. Já, assim, o desafio que a gente tem é aquela na periodização, né? Periodização é sempre um desafio, acho que para cada técnico aí, independente da sua modalidade aí, né? Sim. O que eu vejo, assim, que é um ponto que a gente tenta buscar muito, mas tem uma certa dificuldade, especificar o treinamento, né, para cada indivíduo ali, né? Quando você faz parte de uma assessoria ali ou de um grupo, tá à frente de um grupo ali, você fazer ali tentar individualizar a zona de treinamento, né, que é que a gente busca, né, os ritmos de treinamento, para que todos possam progredir ali na evolução da corrida, ali no seu desempenho, né? Pô, bacana, bom demais. Pô, escolher um tema que eu gosto muito, que é como a gente periodizar de forma individualizada, né? Uhum. Ó, você usa algum teste VO2 máximo, Pedro? A gente usa muito de 3.200, né, que é o nosso teste lá, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, os 1.000 metros em 4 minutos, 10 segundos. Teste 3.200, 14 minutos e 20 segundos. O bom do teste 3.200 é que ele também te fornece a velocidade no limiar 1 e no limiar 2. E quando você tem o limiar 1 e o limiar 2, você já consegue montar as 3 zonas de treinamento dele. Você trabalha com quantas zonas? Então, eu estava tentando periodizar com 5 zonas. Show, show. A zona 1 e 2, ela vai até o limiar 1. A zona 3 é entre os limiares. Então, entre o limiar 1 e o limiar 2. Certo. A zona 4 e 5 é acima do limiar 2. E aqui você tem esses dois limiares. Então, você já vai saber qual é a zona 1 e a zona 2 dessa pessoa, a zona 3, que vai ser entre os dois limiares, ou seja, a zona 3 dele vai ser de 4,45 até 5,20. Vai ser dentro desse parâmetro. E tudo que ele fizer mais rápido do que 4,45 já vai ser zona 4, talvez zona 5, dependendo da velocidade. Com esses resultados das duas velocidades, você já vai saber qual é a indicação para ele. O IPT dele, o indicador personalizado de treinamento, nesse momento, com esse teste, aponta que ele precisa fazer treinos de velocidade, treinos acima dos 90%, mais rápido do que o limiar 2. Mas não todos os dias. Ele precisa fazer, né, de torno de 70% a 80%. Zona 1, zona 2. Zona 1 é só passeio, né? Então, zona 2. Zona 3, ele praticamente nem precisa treinar. E 20% a 30% do volume semanal vai ser distribuído na zona 4 e na zona 5. Porque o ponto principal para ele, nesse momento, ele tem resistência para manter essa velocidade por muito tempo. Então ele já tem resistência, você não vai precisar fazer mais resistência com ele. Você vai focar no treino de velocidade. Por isso que aqui você tem um IPT apontando que a distribuição para ele vai ser polarizada. 70% a 80% Z1, Z2, até 10% na Z3, 20% a 30% Z4, Z5. O treino para esse cara tem que ser de velocidade. Aí você vai entender o seguinte, antes mesmo da periodização, você já começa a personalizar o treinamento dele no teste, com os resultados, né? Os resultados você já sabe qual é a necessidade do cara. E quando você montar o treino, o que vai acontecer é que ele vai ter um treino, de repente o outro vai ter outro treino, e eles não vão poder fazer o mesmo treino, o mesmo tipo de treino, né? Porque eles têm necessidades diferentes. Esse é o primeiro ponto. Agora, a gente vai para a periodização. Quando a gente vem para a periodização, eu já sei que ele precisa treinar mais velocidade. Tem alguma prova específica que você vai correr, assim? É 8 km, né? Entre 8 e 10 km. Quantas vezes por semana treina? 5 vezes, 5 a 6. E quantas vezes? Qual a quilometragem semanal? Tá em torno de 60, 65, em alguns pontos ele chegando a 70. Para 12 semanas, eu já teria aqui a periodização dele, ó. Quantos quilômetros ele vai fazer e os 5 treinos na semana.
O que eu faço agora? Só juntar as informações. Eu sei que ele precisa fazer treinos Z4 e Z5, mais de velocidade, para ele melhorar tanto o VO2 máximo quanto a velocidade. Já sei o volume dele, qual o tipo de periodização, que no caso linear. Só montar o treino. Posso ainda aqui, né, fazer a distribuição dos treinos longos, que aí vai de acordo com o que você achar melhor realmente, né? Qual o maior longo que você faz com seus atletas para uma prova de 10 quilômetros? Então, o longo, geralmente eu passo por tempo, né? Mas ali o pessoal faz em torno ali de 1h20, ali faz 16 quilômetros, né? Muito bom. 16 quilômetros, aí 2 semanas antes, botar 15, 13, 12, 11, 10. Como é um microciclo recuperativo, pode trabalhar aqui 10 quilômetros, aí ó, 2 intensificadores. Então vou puxar esse 13 que está no microciclo recuperativo para cima. Então faço 13 e aqui eu faço 10. Aqui são 2 intensificadores. Então faço 14, 15, depois recupera. 12. São 5 treinos na semana. Você vê como que são as coisas, como que é o quebra-cabeça, né? Esse percentual aqui, ele tem que dar acima de 20%. Se o treino é longo, ele tem que ter um volume maior do que 20%. O que isso significa? Que o volume semanal dele está muito alto para essa distância do treino longo. Então eu faço o quê? Eu diminuo a quilometragem da semana. Aí agora já passou dos 20, tá vendo? 22, 23, 24, porque você pega 100% do volume na semana. São 5 treinos. Se eu fosse dividir igual, seriam 20% de cada treino. Mas o longo, ele tem que ter mais do que 20%. Então, algum vai ter menos do que 20 e o longo tem que ter mais do que 20. Entendi. Então, por isso que eu consigo, por isso que eu tenho esse percentual aqui. Para eu conseguir analisar desde agora se esse volume, se essa distância para o treino longo está adequada. Então, por exemplo, aqui você vê ó, tudo menos esses 4 primeiros aqui, que estão abaixo dos 20%. Se a gente vai para o macrociclo detalhado, ó, na semana ele faz 12, 12, 13, deixa eu botar aqui, 5 vezes na semana, polarizado. 80%, 5% e 15%. Aí, beleza, ó. Você vê o que acontece. O longo tá de 10, mas ele tem 2 treinos na semana de 12 quilômetros. Por isso que aqui nesse cálculo não tá batendo, né? Aí a gente tem algumas opções. É questão matemática, né? Ou você diminui o número de treinos na semana, que não é legal, ou diminui o volume na semana, que também acho que não é legal, ou aumenta o treino longo. Para esses atletas que já conseguem fazer mais de 10 quilômetros, eu vou optar por aumentar o treino longo deles. 12, 13, 13, 12, 14, 15, 12, 16. A gente está fazendo aqui rápido, né? Mas pelo menos você vê que esses que estão 20% já estão no limite ali, né? Ele vai fazer vários treinos, ele vai fazer 1 ou 2 treinos de 12, 13 quilômetros na semana. Então não vai ter um treino longo específico. O objetivo aqui, por isso que eu falo que longo é apelido, né? Ele vai fazer, o objetivo está sendo atingido. Ele vai ter um treino que ele vai correr por mais tempo dentro da zona 1 normalmente, né? Aí vai depender da sua estratégia também, né? Se você gosta de fazer o treino longo de qual forma? Na fase de base ali, bem fácil, né? Um ritmo fácil, confortável, né? Agora já no período pré-competitivo ali, vamos dizer, eu coloco já dentro do ritmo, né? Uma dica que eu te dou então é você fazer esses treinos de ritmo já aqui na fase específica, não só na fase competitiva. Que aí você vai ter mais treinos dentro do ritmo de prova e não quando chegar só apenas perto da prova. Você conseguir fazer alguns treinos no ritmo da prova já na fase específica. A fase básica, tudo bem, você pode fazer menos intenso, né, até porque é o tipo de orientação da periodização linear, né, maior volume no começo, maior intensidade na segunda metade. Então, acho que seria interessante você começar a pensar nos treinos de ritmo de prova
na segunda metade do seu ciclo. Então aqui, por exemplo, são 12 semanas, a fase específica começa na semana 6. Aqui é recuperativo. Então, de repente, você poderia fazer da semana 7, semana 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 6 semanas, ou seja, 6 treinos longos que ele poderia fazer no ritmo de prova. Quando chegasse no dia da prova, já estava preparado para a intensidade que ele vai ter que correr. Até para você saber se ele aguenta correr ou não, né? Não significa que ele vai bater o recorde da prova no treino, mas ele já tem que estar acostumado a correr próximo do ritmo da prova, né? Montou aqui. Então tem, contínuo, 12 km, intervalado de 9, fartlek 12, ritmado 9, treino longo 12 km. E assim a gente vai durante todas as 12 semanas dessa preparação. Eu tenho 43 km na zona 1, 3 km na zona 2, 8 km na zona 3. Você vai entendendo que a nossa periodização e a individualização começou lá no teste. Para a gente chegar nesse entendimento, se a gente erra no teste, aí você erra na distribuição, aí depois você erra na periodização e erra na prescrição do treino. E às vezes a gente não sabe onde que errou. Eu falo sempre isso. A gente às vezes erra na escolha do teste, no passo número 1. Aí se você erra no 1, você vai errar no 2, no 3, no 4, no 5. É uma cascata de erros, né? É por isso que é tão importante acertar no teste. Que aí depois tudo você vai encaixando, né? As peças vão se encaixando para você conseguir ter essa prescrição, né? Então, por exemplo, aqui, intervalado, 9 km. Fiz 3 de aquecimento, sobram 6. Desses 6, eu tenho que voltar e lembrar qual é a necessidade dele. Ele precisa treinar velocidade e VO2 máximo. Como esse primeiro momento, nessa periodização que a gente montou, linear, eu foco mais no volume e depois na intensidade, mesmo que a necessidade dele seja melhorar a velocidade, esses treinos intervalados podem ser pensados em torno de 95%, 100% do VO2 máximo. Eu não vou focar na velocidade, porque eu tenho 2 treinos diferentes. Um treino que vai ser na Z4, para você que trabalha com 5 zonas. Em torno ali de 95% a 100% VO2 máximo. São 6 quilômetros, né? São 9, tira 3 do aquecimento, sobram 6. Então, posso passar, por exemplo, 95%, 4,30. Como que eu vou montar o treino para ele, então? São 6 quilômetros. Vou focar o treino no VO2 máximo nesse momento, porque eu quero menos intensidade e maior volume. Como que eu faço isso no treino intervalado? Foco no VO2 máximo. HIIT longo, intervalo curto e a intensidade de 95% aproximadamente. O 100% dele é 14 km por hora. Então, 100% dele é 14 km por hora. Vou fazer um treino para ele correr 1.000 metros. 6 tiros de 1.000 metros. Então, estímulos, 6. Tempo de duração. A 95% do VO2 máximo, ele corre a 4,30. Eu quero que ele corra a 90%. Então, vou colocar 4 minutos, 30 segundos. Qual a recuperação? Vai ser a metade. Vai correr 2 minutos e descansar 1. Qual o foco? VO2 máximo. Qual a intensidade? 90% a 105%. Vou fazer um tiro com ele de 95%. Não vou focar na intensidade máxima. Vou puxar uma intensidade mais para baixo ali na Z4. Não vou fazer treino com ele na Z5. Recuperação, então, metade. Botar 2 minutos e 30 segundos. Seria 2,15. Botar 2,30, não tem problema. Intensidade. 4 minutos, 30 segundos. Que para essa pessoa é aqui, 95%. 4,30, 95%. Ali, deu certinho. 6 tiros de 1.000 metros, descansando 2,30. Esse vai ser o treino intervalado dele. Na fase básica. Esse daqui é um treino
cujo objetivo é melhorar o VO2 máximo. Ele vai correr mais do que descansar, na zona 4, até 100%. Então esse objetivo está bem claro, bem traçado. Eu tinha 6 km, estou fazendo 6 tiros de 1.000 metros. Então, ou seja, aqui você continua com a individualização dele. A periodização está cada vez mais personalizada, digamos assim, né? Aí digamos que passou o tempo, você chegou aqui nesse outro microciclo de teste. Porque aqui, como eu coloquei 12 semanas, tem 2 microciclos de teste, né? Na semana 2 e na semana 10. Quando chegasse na semana 7, depois desse microciclo recuperativo, eu começaria a fazer treinos intervalados de velocidade. Eu começo a inverter, porque aí, quando começa a fase específica, você muda tudo, entre aspas, né? A estrutura vai ser a mesma. Contínuo, intervalado, fartlek, ritmado, longo. O volume eu já tenho. Isso não vai mudar. O que vai mudar é o método que eu posso utilizar. Então, se na fase básica, como você comentou muito bem, fazer um longo menos intenso, mais leve. Agora, aqui na semana 7, eu já faço, por exemplo, 14 quilômetros, posso fazer 10 quilômetros na zona 2, 4 quilômetros na zona 3, né, para você trabalhar com 5 zonas. Então, aqui eu já mudo, né? O treino intervalado, 9 quilômetros, tiro 3 quilômetros de aquecimento, continuam sobrando 6. Os mesmos 6 daqui da fase básica. Mas aqui eu agora vou começar a trabalhar com velocidade. Então o treino dele já vai mudar. Ao invés de eu fazer nessa intensidade, 95%, né, seria Z4, eu agora quero fazer na Z5. Vou botar aqui, 4 minutos por quilômetro. 105% do VO2 máximo. Então agora eu vou apagar aqui para a gente montar o treino novamente. Beleza. Tenho 9 quilômetros do intervalado. 3 de aquecimento. Sobram 6. O foco agora é velocidade. Qual a intensidade que eu vou trabalhar com ele? 105%. Qual é a velocidade que essa pessoa corre a 105% do VO2 máximo? 4 minutos por quilômetro. Então vem aqui e coloco 4 minutos por quilômetro. Se o meu objetivo é trabalhar com velocidade, o que eu vou treinar com essa pessoa, aqui HIIT curto. Como que é o HIIT curto? Até 1 minuto de duração e o descanso, 2 a 3 vezes maior. Então se eu vou correr 1 minuto, eu vou descansar, por exemplo, aqui 3 minutos. Objetivo velocidade acima de 105%. Então, vou botar aqui 1 minuto, que é o tempo do estímulo. Eu não sei a distância. Tá vendo que eu não estou fazendo cálculo de distância? Eu não sei quanto que ele vai correr. Eu sei o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele corra a 105% do VO2 máximo, para treinar a velocidade. Vai fazer um HIIT curto, até 1 minuto de duração. Agora a gente vai descobrir qual é a distância que ele vai correr. Por isso que eu fiz essa tabelinha aqui, né? Quanto tempo de recuperação? 3 minutos. Vai correr mais do que, vai descansar mais do que correr. Agora eu já tenho aqui, 250 metros. Poxa, se eu quero fazer 6 quilômetros, eu vou fazer com ele aqui 24 estímulos de 1 minuto. Na planilha eu vou passar como para ele 24 tiros de 250 metros. Descansando 3 minutos. Ah, Vitor, o descanso está muito grande. Então bota 2 minutos. Aqui vai mudar pouco assim, né? Agora muda pouco, mas na hora do teste, do treino, que vai ser puxado, né? Mas entendeu que a distância, ela vem a partir do meu objetivo. Primeira parte foi VO2 máximo, tiros de 4 minutos. Segunda parte, já melhorei o VO2 máximo, beleza. Agora eu quero treinar a velocidade. Vou fazer então o HIIT curto. O HIIT curto é até 1 minuto de duração. É acima de 105% do VO2 máximo. Que para essa pessoa está dando 4 minutos, 4 e 5, 4 minutos por quilômetro. Então eu vou montar o treino dele, não pensando na distância, mas pensando no tempo. A partir do momento que eu fiz esse cálculo, que eu preenchi esses 3 dados, essas 3 informações, com a duração do estímulo, a recuperação e a intensidade,
ele calcula aqui a distância. E aí eu passo a prescrição para ele, 24 tiros de 250 metros, que ele tem que percorrer em até 1 minuto. E o descanso, 2 a 3 minutos. Ou seja, você, mais uma vez, vai sempre pensando no seu atleta, no momento que ele está. E aí sim a gente vai brincando, vai construindo, né? Vai montando os treinos. Entendi? Expliquei direitinho? Sim, consegui entender aí. Né? Que tudo é tudo aquilo, né? Tudo parte do teste, né? Aí essa parte aí que eu realmente não tinha noção muito, explicou agora da densidade, né? Que é o que vai variar ali, né? Que vai trabalhar ou a velocidade ou o VO2, né? Se você corre cansado, você não melhora sua velocidade. Porque a velocidade depende do cérebro. Você não pode correr cansado. Correr cansado não melhora a velocidade. Por isso que o intervalo é o dobro ou o triplo do tempo que você correu. Se aqui eu tivesse colocado, por exemplo, 30 segundos, o descanso poderia ser 1 minuto e 30. Ou seja, eu fiz 3 vezes o tempo de estímulo. Se eu corro o mesmo tempo que eu descanso, o meu foco, o meu objetivo vai ser melhorar o limiar. Porque eu vou estar sempre correndo cansado. Sabe aquele treino que 1 minuto passa rápido? 1 minuto correndo demora. 1 minuto do intervalo passa rápido. Esse é o treino do limiar. Você pode fazer aqui nesse HIIT médio. Então, quando você corre mais do que descansa, o objetivo é melhorar o VO2 máximo, principalmente em treinos com estímulos acima de 4 minutos. Você atinge o VO2 máximo, mantém por um determinado período, a intensidade é um pouco menor, por isso que você consegue manter por mais tempo, mas também você não vai conseguir fazer por muito tempo, né? 10 minutos. E para você melhorar a velocidade, você tem que estar descansado, porque a velocidade é neuromuscular, não é só muscular, é neural também, neural, depende do sistema nervoso. E para o sistema nervoso funcionar bem, ele tem que estar descansado. Por mais que você fique ofegante, a sua musculatura tem que estar sempre pronta para um novo estímulo. Por isso que a gente descansa mais do que corre. O VO2 é o contrário. E no limiar? O limiar você corre sempre cansado, de 1 a 3 minutos. Pô, vai fazer um tiro de 2 minutos e descansa 1 minuto, 1 e 30, 2 minutos, né? Você não recupera totalmente. Então, com isso, você sempre vai estar ali, com alta intensidade, produção de lactato alta, mas você não recupera o lactato todo. E aí, quando você faz um novo estímulo, você ainda está cansado, o lactato ainda está na sua perna, está lá na musculatura, está presente. A acidose, né? Você está sentindo o lactato e o hidrogênio, né? Você está sentindo o hidrogênio lá na sua perna, a acidose, você sente a perna cansada. Então, isso tudo que a gente tem que lembrar e entender na hora que prescrever o treino, principalmente o intervalado. Qual é o meu objetivo? Eu hoje vejo só esses 3 objetivos: velocidade, limiar ou VO2 máximo. Exceto se for um aluno iniciante e pedagogicamente você passa um treino intervalado com uma intensidade na Z3, sabe? Mas aí é pedagógico. Mas zona 4, zona 5, ou você melhora a velocidade, ou o limiar, ou o VO2 máximo. Assim, Vitor, mas a zona 3 não é a zona de limiar? Exatamente, é a zona que você corre entre os dois limiares, limiar 1 e limiar 2. Na zona 3, você consegue permanecer em torno de 30 a 60 minutos. Quem é mal condicionado, menos minutos. Quem é bem condicionado, mais minutos. Por exemplo, hoje eu não consigo correr meia hora. Principalmente eu não consigo correr nem meia hora, quanto mais dentro da zona 2. Mas esse treino da zona 4, para melhorar o limiar, é você melhorar a sua tolerância à presença do hidrogênio na sua musculatura, tolerância ao lactato. Porque ali você vai ter alta produção de lactato e não vai se recuperar para um novo estímulo. Então você vai estar sempre com a presença do lactato ali na sua perna. Por isso que é um treino de limiar, né? Ficando mais tolerante ali, né? Isso. O seu organismo vai ficando mais tolerante, né? Acho que é isso, né? Isso aí. Bacana, Pedro. Respondi, Pedro? Sim, com certeza. Clareou aqui a mente aqui. Mas a dificuldade é essa, né, mestre? Igual o senhor falou, pedagogicamente aí, eu lembrei essa palavra é correta, né? Até nem sempre para os iniciantes, né?
Mas até para aquele ali que já se acha um pouco mais ali, se acha não, que quer melhorar, mas não quer entender se pedagogicamente, né? Por isso que a gente fala muito lá no clube, né? O Giovanni tá aí, sabe disso. Todos nós somos professores, né? Por mais que hoje a gente se veja como treinador, o treinador é um professor. E quanto melhor professor você for, melhor treinador você será. Você vai ensinando para as pessoas, né? E elas vão entendendo que você sabe exatamente o que você está fazendo. Porque se você só passa a planilha, o cara, por que ele está querendo dizer com isso? Qual é o objetivo? Mas agora, quando você passa, você entrega a planilha e explica o porquê de cada treino, explica alguns detalhes, né? Olha, esse treino intervalado vai ser muito importante. O restante é importante, mas você não precisa ficar tão preocupado. Descansa bastante para o treino intervalado. Você vai fazer um treino hit curto, até 1 minuto, para melhorar a sua velocidade, porque lá no teste que a gente fez de 3.200 falou que você está precisando melhorar a velocidade. Então, quando você vai passando essas informações, você está sendo um professor, né? Você está ensinando para a pessoa alguma coisa. Então, por isso que a gente fala, né? Todos nós somos professores, né? Que de vez em quando treinam os outros, né? Marcos mandou, sempre tenho explicado alguns treinos, além do aluno saber o que está fazendo. E nós treinamos também, né? Esse é o caminho, né? E aí, olha que legal como o Marcos escreveu, né, Pedro? Quando a gente explica o que está fazendo, você vai ganhando autoridade diante da pessoa e vai reforçando o seu próprio conhecimento. Sim, sim. Você vai se autoalimentando, não sei se é exatamente isso, você vai aprendendo a partir do momento que você está explicando. Fala assim, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo. O cara às vezes monta a planilha e fala, por que eu estou fazendo um intervalado de 30 segundos e não de 1 minuto? Por que eu estou fazendo um intervalado de 250 metros e não 1.000 metros? Sabe, em qual momento, se o treinador não sabe por que ele está tomando essas decisões, ele tem que parar e estudar, aprender para poder ensinar. Então, ou seja, fica sempre um processo retroalimentando, né? Eu falei autoalimentando, não, se retroalimentando. Você vai alimentando o seu próprio conhecimento. Só que sozinho é muito mais difícil, né? Porque às vezes você fala assim, caramba, será que eu estou certo? Será que esse é o caminho? Para isso que a gente tem que conversar, né? Trocar experiência, vai ler livro, vai ler artigo. Às vezes o artigo não traz esse tipo de informação. Livro, hoje em dia, a gente está muito carente, né? Tem alguns, mas são muito antigos. Terminar esse final de semana, acho que eu termino de escrever minha tese e eu vou transformar isso tudo aqui que eu estou falando em um livro. Né? Como periodizar, manual. Eu tenho uns nomes assim, né, João? Manual do treinador, com periodização da corrida de rua. Estou com esse projeto aí de escrever esse livro até o final do ano. Fala aí, meu amigo Giovanni. Hoje está valendo muito mais a discussão como essa que a gente tem feito aqui no clube, como você falou, pela falta de material, né, cara? E não é só aqui, né, que eu venho. No grupo do D'Agostini, por exemplo, sobre o trail, ainda é pior ainda. A gente tem mais material, assim, tem muita pesquisa, mas entre os grandes profissionais ali, entre os grandes treinadores, que eu vejo uma discussão muito forte. E cada um colocando a sua experiência. Ainda mais se a gente está falando, né, de atletas de ponta aí do Brasil, aí a gente enriquece. Aí é um material de valor, porque não é só aquilo que está escrito, e sim aquilo que está sendo aplicado, né? E acho que é isso que a gente está discutindo bastante aqui no clube, né? É o que cada um aplica, a vivência, né? A gente traz aqui do que a gente aprende aqui com você, mas essa aplicação é o que vai levar a gente a enriquecer no dia a dia, né, cara? Por isso que eu estava, né, fazendo essa atividade com o Pedro, e aí é lógico que eu fui perguntando, né, Pedro, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Porque eu tenho que entender como que ele trabalha também, né, João? Porque aí a gente vai se ajudando, né? Vai trabalhar com 5 zonas, eu trabalho com 4. É a mesma coisa, só muda a forma como você visualiza, né? A minha explicação tem que ser em cima do que ele trabalha. Se ele não falou tudo certinho, pô. Não, faço o longo mais leve na primeira metade, depois aproximando da prova, faço em ritmo de prova,
perfeito, né? Mas digamos que se ele tivesse falado uma besteira, ou então se ele trabalhasse, igual com a Deusa, né, na aula de Ultra Endurance. Pô, a forma como a Deusa trabalha, eu nunca trabalhei nem vi ninguém trabalhando. Mas somou muito para mim, porque perguntaram lá, né, qual é o maior longo para uma prova de 160 quilômetros? Aí todo mundo, não, é 100, vai fazer 80, metade da prova. Aí a Deusa foi e falou, né, eu não trabalho com longos contínuos em um dia só, porque imagina, 120 quilômetros, o cara vai para uma prova de 160 quilômetros, o longo dele são 100 quilômetros, vai ser 10 horas, sei lá, o recorde para 100 quilômetros está em 6 horas, né? O cara vai fazer 8 horas, 10 horas, 12 horas em um dia de treino, e pô, para se recuperar vai ser difícil, tudo isso que a gente sabe, né? Aí a Deusa falou assim, olha, como que eu trabalho, Vitor? Eu pego 120 quilômetros e divido em 3 dias seguidos. Ele vai fazer 30, 40, 50. Um dia faz 30 quilômetros, outro dia faz 40, outro dia faz 50. Faz, cara, pô, genial, véio. Não é a mesma coisa que correr 100 quilômetros. Mas para o desgaste da pessoa, para a recuperação e a soma dos 3 dias, pô, é fenomenal. Aí faz, cara, eu vou trabalhar assim agora. Que é mais ou menos, né, Giovanni, te interrompendo, como a gente faz para treino do desafio, né? Tem o desafio da Maratona do Rio agora, né? 21 e 42. 21 no sábado, 42 no domingo. Como é que você vai montar o treino do cara? Pega o treino longo, no dia anterior faz a metade. Né? Mais ou menos isso, né? Fraciona e fica sem problema. Em Taubaté aqui, a gente tem um dos representantes que vai correr a Badwater, lá na Califórnia, né? Que é o Henrique. Ele vai correr 270 quilômetros, eu acho. Temperaturas até 50 graus. Só para você ver como é uma das provas mais difíceis do planeta. Só corre na linha branca do asfalto. E só corre quem é convidado, né? Porque tem que ter um currículo fenomenal. E assim, o Henrique treina fracionado. Então ele não sai para treinar 100 quilômetros uma vez. Então muitas vezes a gente vê ele correndo 2 até 3 treinos. Eu já vi ele correndo 2, 3 treinos de 30 no mesmo dia. Então ele corre 30, volta para casa, se alimenta, descansa ali 2, 3 horas, sai para correr 30 de novo, ou às vezes nesse intervalo ele pega a bicicleta, faz um treino de bike, né, para até dar uma recuperada, mas o Henrique só treina fracionado. É por isso que eu gostei tanto da dica da Deus. É muito mais inteligente a gente fracionar, né? Por exemplo, pegar os 100 quilômetros e dividir 30 de manhã, 30 à tarde, 40 à noite ou 30 à noite. Porque dependendo da pessoa, vai fazer os 30, fazendo assim, na média, né? 30 quilômetros, 3 horas. De repente faz menos, depende de cada um, lógico. Mas botar aí 3 horas de manhã, de 6 às 9. Aí descansa, quando chega 2 horas da tarde, vai de novo. Aí vai até às 5. Aí descansa mais um pouco, vai de 8 às 11, sei lá, né? Porque se ele vai fazer uma prova de 270 quilômetros, vai rodar madrugada. Ele vai correr durante o dia todo. De manhã, de tarde, de noite, sem parar. Então, ou seja, realmente é interessante, né, a gente pensar nessa possibilidade, né? E fora isso, mestre, a gente fala aqui só do treino de corrida, né? Ainda tem o treino de fortalecimento desses caras, tem a parte de fisioterapia. Esses caras são quase um triatleta, né? Porque tem que ter muito tempo disponível, né, cara, para quem vai ser um ultramaratonista. Diferente de quem vai correr 21, 42, por exemplo. O cara que corre ultra tem que ter uma disponibilidade de tempo absurda. Vou agradecer a presença de vocês aqui, as perguntas, a participação, e qualquer coisa a gente vai continuar conversando lá pelos WhatsApps da vida. Até a próxima, meus amigos.